Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Começando mais um vídeo. Vamos orar pela palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença, Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Nos alegremos nesse dia que o Senhor fez, né? Que o Senhor está sempre nos moldando, nos mostrando o teu caminho. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Nós não merecemos nada, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. Te agradecemos por mais um dia, pelo alimento, pela casa, pela vida, pela saúde, pelo respirar. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelo dom da vida. Que o Senhor possa revelar a tua palavra, que no abrir ao fechar dos meus lábios seja o teu Santo Espírito falando. Que nada venha de mim, mas que venha do Senhor. E que o Senhor possa alcançar, meu Deus e meu Pai, nessa noite, quem o Senhor queira alcançar através dessa live. Que essa live, que esse vídeo possa chegar onde o Senhor quer alcançar, no coração da pessoa que o Senhor quer alcançar. Que se uma pessoa só for tocada por essa palavra, que se uma pessoa só for alcançada através desse vídeo, eu já estou satisfeito, porque esse é o propósito, esse é o objetivo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, já te peço, já te agradeço. Amém. Meus irmãos, hoje a palavra se encontra no livro de 1 João, capítulo 2, tá? Vamos ler o capítulo todo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Vamos invocar a presença do Senhor aqui nesta noite. Ele vai falar com alguém aqui hoje. Aleluia. E diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Você vê que quando Deus se refere aqui a gente, ele chama meus filhinhos, né? Mas Satanás chama os filhos dele de cavalo. Vamos lá. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, Deus sempre trata a gente de uma forma carinhosa, né? Filhinhos, amados, né? Já Satanás não. Não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, que ouviram. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual verdadeiro está nele em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aqui de novo, aqui no versículo 12, Deus chama de novo, filhinhos, eu escrevo a vocês. Olha a forma carinhosa com que Deus trata os seus filhos, né? Porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de quem? Graças ao nome de Buda? Não. Graças ao nome de Allan Kardec, que inventou o Espiritismo, Buda, que inventou o Budismo, Joseph Smith, dos Mormons, Ellen White, a Igreja Adventista,
Não. Seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo, o justo, que só ele foi justo. Alamando, Cai, Xerei, Demanda, Alamandaravassuriano. Por isso que eu digo que Jesus não é religião. Porque todas essas pessoas criaram e inventaram religião, denominações, dogmas, doutrinas de homem. Religião não salva. Papa não salva. Igreja Católica não salva. Budismo não salva. Allan Kardec, todas essas pessoas que inventaram essas religiões aí, não salva. Quem salva é só o nome de Jesus. Por isso que Jesus não é religião. Oh, glória ao nome de Jesus. Por isso que eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus, não em religião. Meu Jesus não é religião. Alava-se, pecado. E aqui diz: porque fostes salvos graças ao nome de Jesus. Ao nome de Jesus é dado sobre o nome que está acima de todo nome. Ao nome de Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. E aqui diz no versículo 13: escrevo a vocês, pais, escrevo a vocês, porque conhece aquele que desde o princípio... Jesus, ele veio desde o princípio de todas as coisas. Quando Deus foi criar o mundo, ele falou: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Jesus já estava no princípio da criação. Por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa. Aleluia. Ele estava lá já. Ele é o ômega. Ele subsiste até hoje. Ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Tudo subsiste por ele. Aleluia. Porque conhecem aquele que é desde o princípio. E diz aqui: jovens, eu escrevo a vocês porque já venceram o maligno pelo sangue de Jesus. E aqui diz de novo no versículo 14. Você vê que nessa passagem de 1 João 2, do capítulo 2 inteiro, ele fala várias vezes. Eles se referem a nós, né, a igreja, como filhinhos. Mais uma vez aqui no versículo 14. Filhinhos. Não é o Satanás não, que te chama de cavalo, lá onde você serve ele. E aqui diz: eu escrevo a vocês, porque conhecem. Escrevo a vocês porque conhecem desde aquele que é do princípio, porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram o maligno. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, como eu falei aqui, né, no início do versículo, começa dizendo assim: ó, escreva a vocês, filhinhos, para que não pequem. Então aqui ele está dando um aconselhamento para nós que conhecemos a verdade. Porque se nós já conhecemos a verdade, nós somos muito mais cobrados do que aqueles que não conhecem a verdade. Aqueles que estão lá fora no mundo, vivendo segundo as suas vontades, as suas práticas, vivendo segundo a cobiça da sua carne, a concupiscência da sua carne. Eles não conhecem o caminho da verdade. Então nós que já conhecemos, que já provamos o dom de Cristo Jesus, já provamos o dom da vida, nós que já conhecemos o Evangelho, nós temos que permanecer nessa verdade. E aqui o conselho que ele dá é que a gente não peque, que a gente não retroceda. Mas aqui diz que se porém alguém pecar, que pode acontecer, mas o crente, meu irmão, ele não tem que viver uma vida de iniquidade. O que é iniquidade? É diferente de pecado. Pecado, o ímpio peca todo dia. Nós podemos pecar, que já somos crentes, podemos sim pecar, mas que seja por acidente, não que seja uma coisa planejada, uma coisa que vem na sua mente, você planeja, você arquiteta aquilo, você pensa aquilo, você concorda com aquilo, e você planeja e você consome aquele ato. Isso você peca planejado, não é por acidente. Veio o pensamento na sua mente, você não bloqueou aquele pensamento, você concordou com aquela seta do inimigo, você concordou com aquele pensamento, você concordou com aquela possibilidade de praticar o pecado e você vai em frente. A Bíblia diz, meu irmão, que o homem sábio, ele vê o mal
e ele retrocede. Mas o tolo, ele continua, ele vai até o final. Então que nós não sejamos tolos, que quando Satanás, aleluia, quando Satanás colocar uma seta, um pensamento de pecado, quando Satanás te tentar em alguma área que você ainda é fraco, que você está tentando se libertar daquilo, o que é que você tem que fazer? Você tem que rejeitar aquilo na hora. Não, eu conheço a verdade. Eu não posso praticar isso aqui, porque se eu estou na igreja, se eu digo que amo a Jesus, se eu digo que eu sou um servo de Cristo, eu não posso aceitar esse pensamento, eu não posso viver uma vida na prática do pecado, porque eu já nasci de novo, porque eu já conheci a verdade. Mas o ímpio não, meu irmão, o ímpio não conhece, o inimigo coloca aquilo na mente dele, ele vai e pratica, porque ele não viveu ainda. Ele não viveu ainda o Evangelho, ele não conheceu ainda o Evangelho. Então, de quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais conhecimento você tem sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, mais você tem que vigiar. Mas aqui diz aqui, ó, se pecar, porém se pecar, temos um intercessor. Ou seja, se você caiu, meu irmão, não é o fim para você. Oh, glória. Se você caiu hoje, meu irmão, levanta hoje, meu irmão. Não deixa o inimigo colocar seta na tua mente que você caiu. Ah, eu já caí mesmo aqui agora, eu vou me lambuzar aqui no erro, no pecado, não tem jeito pra mim, eu sou assim mesmo. Eu vou cair aqui, vou chutar o balde, vou fazer tudo de errado mesmo. Se eu já caí, é isso que Satanás quer que você faça. Porque quanto mais você peca, mais vontade você tem de pecar. Meu irmão, é como qualquer coisa que você vai fazer na vida. Por exemplo, vamos dar aqui 2 exemplos aqui. Uma pessoa que gosta de ir pra academia, fazer exercício físico, pronto. Se ela vai todo dia, ela vai, ela não falta. Quanto mais ela vai, no outro dia ela quer ir de novo. Mas se ela deixar de ir um dia, pronto. Um dia, 2 dias, uma semana, pronto. Se ela deixar de ir uma semana, na outra semana ela não quer ir mais. A pessoa que estuda muito, a pessoa que trabalha muito, quanto mais ela trabalha, quanto mais ela estuda, quanto mais você faz uma coisa, mais disposição para aquilo você tem. Agora, quando você deixa de fazer, tipo a Bíblia, se você lê ela uma vez por dia, agora se você lê ela todo dia, cria ali um hábito de ler todo dia, você vai querer continuar lendo, como tudo que a gente faz na vida. Então, se você pecou e você não se arrepende, se você não busca viver novamente uma vida no Espírito, peça perdão a Deus, volte para a palavra. Ele te perdoa, aqui diz que ele é o intercessor. Ele está vivo, à direita de Deus Pai. E ele está intercedendo por você. Você tem o direito de chegar até o Santo dos Santos, até a presença, porque o véu foi rasgado. Dobre seu joelho hoje se você caiu. Se arrependa hoje ainda. Não continue pecando. Porque é isso que Satanás quer que você pense. Ah, eu não consigo vencer esse pecado. Ah, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer a minha carne, eu não consigo parar de praticar esse pecado. Eu não consigo. É isso que Satanás coloca na sua mente, que você não consegue, para você se jogar logo de vez no pecado. Mas aqui a Bíblia não nos recomenda isso. E aqui quando Deus nos relaciona com os filhos, ele chama nós aqui, ó, mais uma vez, de filhinhos. Ele tem misericórdia, ele olha com um olhar de amor pra gente, ele olha com um olhar de compaixão, porque ele sabe que nós somos carne, ele sabe que nós somos seres humanos, nós somos suscetíveis ao erro. Quando a serpente enganou Adão ali, todo o ser de Adão ali, na mesma hora ele perdeu a glória de Deus. A Bíblia diz que estamos destituídos da glória de Deus, todos pecamos. Mas nós não precisamos permanecer na prática do pecado, porque Jesus ele veio para isso. Ele veio para nos remir, nos limpar de todo pecado. O segundo Adão, que é Jesus, ele veio para consertar o problema do pecado. Então, se você vive uma prática de pecado, você está negando o sacrifício de Jesus. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, se você já conhece a Jesus, se você já confessou o nome de Jesus, não viva, não aceite viver uma vida na prática do pecado. Não aceite continuar nos mesmos erros.
Jesus, ele tem poder de te libertar de todo vício, de toda maldição, de todo pecado. A Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados na cruz. A Bíblia diz que ele foi moído pelos nossos pecados. Então não calque aos pés dos filhos de Deus, não permaneça no pecado. Porque aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você conhece a Jesus, pelo amor de Deus, abandone de vez o pecado. Se você cair, meu irmão, que seja por um acidente, por um pensamento, não por uma coisa planejada, uma coisa arquitetada por você. Não deixe o desejo ruim, o desejo mau entrar no seu coração, a seta de Satanás. Bloqueie na hora, se arrependa, se ajoelhe, se humilhe perante a potente mão de Deus. Não fique caído, não fique prostrado. A Bíblia diz que o justo ele pode cair 7 vezes, ele pode cair quantas vezes for, mas de todas as elas o Senhor tem poder para levantar. Oh glória! Alamandaravas séria, decai, alamandaravas. Aleluia! E aqui diz aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, o justo, ele é o intercessor junto ao Pai. Então quando você cai, quando você conhece a verdade, cai, você peca, o Pai, na hora, ele tinha o poder para te matar na mesma hora. O Pai, ele tinha o poder para te jogar no inferno na mesma hora. E é isso que nós merecíamos se não fosse a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós merecíamos perecer eternamente no inferno. Mas a Bíblia diz que tem um intercessor, Jesus Cristo justo. Ele venceu o pecado. Então quando você peca, o Pai olha para você e ele tinha o poder de te jogar no inferno e te condenar eternamente. Mas o Filho está aqui do lado dele, ó. A Bíblia diz que o Filho está aqui, ó. Está aqui, ó, do lado direito aqui, ó. E quando o Pai olha e vê que ele podia te condenar, o Filho fala com o Pai aqui: ei. Oh glória, olha a revelação, meu irmão. Pai, eu morri por ele. Oh glória. O Filho falando com o Pai aqui, ó, no lado direito: Pai, eu fui moído por ele. Aí o Filho fala aqui do lado do Pai: Pai, não condena agora não. Pai, não exerce juízo agora não. Pai, dá mais uma oportunidade para ele. Pai, eu entreguei minha vida por ele. Porque quando Jesus estava na cruz, ele falou assim, ó: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor a vós. Jesus Cristo, ele te amou tanto. Deus, ele te amou tanto que ele entregou e foi do agrado do Pai moer o seu Filho unigênito na cruz para salvar a tua vida. E ele está ali, ó, direto, lado direito, ó, mostrando para o Pai: Pai, não condena agora não. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Jesus é longânimo. Porque quando perguntaram pelo Pai, Jesus falou: quem vê a mim vê o Pai. Deus é longânimo. O Filho é longânimo. Ele espera você se arrepender. Ele não te condena imediatamente. Aproveite essa oportunidade hoje, porque você tem um intercessor à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, todo dia olhando para você com misericórdia lá dos altos céus, lá do seu trono de glória. A Bíblia diz, meu irmão, que a terra é escabelo dos pés de Deus. É como se olhasse para baixo e visse aquela criatura tão pequenina, tão frágil, pecador, e ele olha para você com um olhar de misericórdia e ele não te condena. E hoje ele te diz: há tempo de se arrepender. Não deixe Satanás colocar na tua mente que você não tem jeito, que você não tem chance, que você não é filho. Volte para Deus hoje, volte para Jesus. Se você já estava no caminho de Deus e se afastou há tempo, como um filho pródigo, hoje o Espírito Santo de Deus diz: volte a tempo. Você ímpio que está aí no mundo, você que está vendo esse vídeo agora, abandone sua vida de pecado. Você não nasceu viciado em bebida, você não nasceu viciado em cigarro, você não nasceu viciado em droga, você não nasceu mentindo, você não nasceu enganando, você não nasceu se prostituindo. Você é filho de Deus.
aceite esse sacrifício, porque o Filho de Deus foi moído na cruz para salvar a tua alma do inferno. E hoje o Senhor te diz, há tempo. Jesus está voltando, o tempo está acabando, o tempo está sendo abreviado. Meus irmãos, o dia passa assim, ó. Assim, ó. A gente acorda, quando vai ver já está de noite. A Bíblia diz que nos últimos dias os dias serão abreviados. Jesus está voltando. Tudo está acontecendo muito rápido. O arrebatamento da igreja é iminente. Aproveite enquanto a oportunidade. Aproveite enquanto a porta da graça ainda não fechou. No tempo de Noé, quando fechou a porta lá da arca, e eles bateram e não podiam mais entrar, e a Bíblia diz que veio o dilúvio e levou a todos. E hoje o crente, hoje como eu, né, que chamo de doido, de maluco, diz aqui pra você, eu acho que da mesma forma falaram pra Noé, você tá ficando doido, nunca choveu na terra, como é que vai vir o dilúvio, água de cima pra baixo, água de baixo pra cima, como é que vai acabar o mundo todo com água? Eles não acreditavam, e a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas brincam, as pessoas falam que já tem mais de 2000 anos, mas porque aqui, ó, aqui diz que ele é longânimo, ele espera o seu arrependimento. Você acha que Deus quer perder a maioria das pessoas hoje que existem no planeta Terra? O mundo tem mais de 8 bilhões e meio de habitantes. Você acha que Deus vai se contentar em perder a maioria dessas pessoas para Satanás? Ele é longânimo, ele espera que esse evangelho seja pregado por mim, por você, que nós ganhamos almas para Jesus, que nós possamos saquear o inferno, que nós possamos tirar essas pessoas das garras de Satanás, que estão presas em vícios, nas suas vontades, que estão presas nos seus desejos, nas suas concupiscências. O ser humano foi feito para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para viver uma vida abundante nessa terra. Jesus já levou toda a maldição, todo o pecado, toda a derrota. Jesus já levou toda a doença. Você não tem que viver essa vida desgraçada, essa vida de lamaçal, de pecado, essa vida de retroceder sempre, de nunca estar na presença de Deus, de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Não, meu irmão, tome uma posição hoje. Viva na presença de Deus. Meu irmão, se não fosse possível viver uma vida de santidade, Jesus não tinha mandado a gente ser santo. Ele falou, sede santos como eu sou santo. É possível, basta o ser humano querer e pedir a ajuda do Espírito Santo. Todo dia nós somos fracos, sem o Espírito Santo nós não conseguimos. Só tem um jeito de você vencer o pecado, meu irmão. Só tem um jeito de você vencer o pecado, entregando a sua vida a Jesus e recebendo o Espírito Santo, porque Ele nos conduz em todos os nossos caminhos, tendo uma metanoia, uma mudança de mente. Oh glória! Só tem um jeito de vencer Satanás, de vencer o pecado, se sujeitando à vontade de Deus, porque quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele ofereceu tudo para Jesus, mas Jesus falou, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto, só a Ele servireis. Então, só a Deus, sirva só a Deus, obedeça a Deus, rejeite as propostas do inimigo, o pecado, que ele vai te levar a tua alma para o inferno. Mas Jesus quer salvar a tua alma hoje, e Ele diz que filhinhos, olha o amor que Deus te trata. Quem recebe Jesus passa a ser filho de Deus. Aleluia. E tudo que essa palavra manda eu fazer é para o meu bem, é para a minha salvação da minha alma. Aleluia. E aqui diz aqui, ó, no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo mundo, você sabe que é todo mundo hoje? Mais de 8 bilhões e meio de pessoas. É o mundo todo. Ele morreu por todas essas pessoas. Não existe esse negócio, Deus morreu por poucos. Não. Jesus morreu por alguns. Não. A minha Bíblia diz aqui, ó, que ele morreu pelos pecados de todo o mundo. Então você não tem desculpa. Você não tem desculpa, ele morreu por você. Agora, se você não quis aceitar o sacrifício de Jesus, aí é problema seu. Se você não quis mudar a sua vida por amor a Jesus, aí é problema seu. A parte dele ele fez. E aqui a minha Bíblia diz que ele morreu pelos pecados, não de alguns.
A minha Bíblia diz que ele morreu pelo pecado de todo o mundo. Basta crer e se arrepender. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê e for batizado em arrependimento será salvo. Então é aquele que crê e for batizado. Batismo significa arrependimento. Então não só é crer, é se arrepender. E ele disse todo aquele, não alguns. Então ele morreu por todos. Então basta hoje você entender essa palavra, você receber Jesus, você crer nessa palavra, você crer que ele é o único caminho que salva, que Jesus é o único caminho que leva a Deus. Jesus não é religião, Jesus é o caminho que leva a Deus novamente, que religa a gente a Deus, que nos traz de volta para Deus. Quando você entende isso e se arrepende, quando você confessa o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você se arrepende no seu coração, você se arrepende dos seus pecados, e você passa a viver uma nova vida, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Aí você passa a ser filho de Deus, e você recebe o Espírito Santo e a salvação. O Espírito Santo é um selo, ele te sela para te arrebatar naquele grande dia, porque naquele grande dia o Espírito Santo ele vai fazer esse trabalho de arrebatar o crente. Esse corpo vai ser glorificado, não vai ser mais esse mesmo corpo, porque o apóstolo Paulo falou que esse corpo aqui, ó, ele é corruptível, vai ser transformado no corpo incorruptível. O Espírito Santo vai levar até as nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, e ali estaremos para sempre com ele. E aqui diz aqui que ele é a propiciação, ou seja, através dele, o sacrifício dele, o sacrifício único na cruz. Não precisa mais matar animal como no Antigo Testamento, não precisa mais oferecer um boi, um carneiro ou uma pombinha, né? Que tinha até mesmo condições de oferecer uma pombinha, e ia descendo o nível. Mas não precisa mais disso. O sangue de Jesus é suficiente para libertar, para salvar todo o mundo. Que diz, ó, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, nunca desistir de um familiar, de um amigo, das pessoas. Tem que pregar no nosso bairro, aonde a gente for, no trabalho, em todo local nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, porque Deus conta com você. A seara de Deus conta com você. Você tem que trabalhar na seara de Deus. Aleluia. E aqui diz no versículo 3, meus irmãos: sabemos que o conhecemos a Jesus, se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não obedece seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, quando conhecemos o Filho de Deus? Quando ele obedece a palavra de Deus, quando ele se sujeita à palavra de Deus. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Vale a pena renunciar à sua carne para obedecer a Jesus. Vale a pena, meu irmão, renunciar a esse vício para seguir a Jesus. Porque ele falou, aquele que quiser, não é obrigado, vinha após mim. Negue-se a si mesmo. Quer saber se uma pessoa nasceu de novo? Vê se ela nega a si mesma. Vê se ela nega o que ela quer, a vontade dela. Vê se ela mudou as práticas que ela praticava antes de conhecer Jesus, e depois que ela conheceu Jesus, aí ela nasceu de novo. Se ela se nega todos os dias, ela nasceu de novo. Ela é filha de Deus. E ela vive a verdade, ela obedece os mandamentos. A gente só é capaz de renunciar a nossa carne por amor a Jesus quando a gente verdadeiramente nasce de novo. Quando a gente verdadeiramente obedece a palavra. Aí assim nós morremos. E a gente recebe um novo nome. Nosso nome é escrito no livro da vida. E aqui diz, meus irmãos, aquele que diz eu conheço, conhece a Jesus. Eu tenho Jesus, mas não pratica, esse é mentiroso. Ele diz que a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a palavra, o amor de Deus está nele e é aperfeiçoado. A Bíblia diz, meu irmão, que a árvore que dá fruto, Deus poda e ela dá mais frutos ainda. Mas a árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada ao fogo. Então, se você tem frutos dignos de arrependimento, se você tem um amor, se você tem os frutos do Espírito, que é o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é orar em língua, quer dizer que você tem o Espírito Santo, se você ora em língua, se você profetiza.
se você cura. Não, isso é dom. Isso é dom espiritual. E os dons são irrevogáveis. Deus dá, Deus não toma. Aqui é o fruto do Espírito. Isso aqui tem a ver com o nosso caráter ser transformado, né? Uma pessoa que tem domínio próprio, meus irmãos, é uma pessoa... Uma pessoa que tem domínio próprio, meus irmãos, se ela é uma pessoa irada, se ela se irava fácil, se ela é uma pessoa que xingava palavrão, muito, né? Uma pessoa que mentia, que não era fiel nos seus negócios, o caráter dela é mudado, ela passa a amar o próximo. Se ela ama o próximo, ela não vai enganar o próximo, ela não vai mentir pro seu próximo, ela não vai se irar com o seu próximo, ela não vai xingar o seu próximo, ela vai ter domínio sobre si, sobre suas emoções. Então, o domínio próprio, Jesus ele trabalha nas suas emoções. Você passa a se controlar as suas emoções, você passa a ser uma pessoa com temperança, com domínio, uma pessoa mansa, uma pessoa sábia. Esses são os frutos do Espírito. Você quer saber se a pessoa tem o Espírito Santo? Você vê se ela mudou as suas atitudes, o seu emocional é transformado. Se ela é uma pessoa irada, agora é uma pessoa mansa. Se ela é mentirosa, agora ela fala a verdade. Se ela enganava, agora ela ajuda o seu próximo, né? A história de Zaqueu me veio aqui na cabeça agora. Ele roubava, cobrava impostos que não devia, impostos indevidos. Quando ele conheceu a Jesus, ele restituiu 4 vezes mais. Isso é mudança de caráter. Ele recebeu verdadeiramente a Jesus. A pessoa é transformada pelo Espírito Santo, né? E aqui diz, meu irmão, desta forma sabemos que estamos nele, né? Se verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E nessa forma sabemos que verdadeiramente estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, se você afirma que está em Jesus, você deve andar como Jesus andou. Jesus amava, Jesus curava, Jesus libertava. Jesus ele tinha compaixão das pessoas. Jesus pensava primeiro no próximo do que nele. Jesus servia as pessoas. Então você deve andar como ele andou. E aqui diz mais uma vez, olha como Deus trata a gente, amados. Não escreva a vocês como um mandamento novo, mas como um antigo, como já ouviram falar desde o princípio. O qual é verdadeiro e quem está a vocês, pois as trevas estão já dissipando a luz, e já brilha a verdadeira luz. As trevas, meus irmãos, quando a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. A Bíblia diz que nós somos luz desse mundo, sal da terra. A Bíblia diz que o sal, a Bíblia diz que nós temos que ser luz para esse mundo. Sal para essa terra. O sal ele dá gosto, né, no alimento, né, não dá gosto. E a Bíblia diz que se ele se tornar insípido, não vai dar sabor ao alimento. Então o crente, quando ele dá mau testemunho, é como se estivesse se tornado ali insípido, ele não dá sabor, né? Então, você tem que ser sal, você tem que ser a luz desse mundo. Onde você chegar, as trevas têm que ir embora. Você tem que dar gosto, o sal ele dá gosto no alimento. Você tem que ser diferenciado. As pessoas têm que ver a luz de Deus em você. Você tem que levar o bom perfume de Cristo, você tem que dar bom testemunho. E aqui diz aqui, ó, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Como que você diz que está na luz, que está em Cristo, e você fala mal do irmão, você odeia seu irmão, você guarda rancor, você guarda ódio, você não perdoa? Como que você diz que está na luz? Seja luz, meu irmão, seja sal da terra. E aqui diz que nós não devemos ser causa de tropeço, né? A Bíblia diz que ai daquele que faz um desses meus pequeninos tropeçar. Sei que nós não devemos olhar para pessoas como exemplo, muitas vezes, mas nós temos que ser exemplo. Por exemplo, Paulo disse que a gente tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Por quê? Porque ele foi o único que foi perfeito. Ele foi o único que passou por essa terra e venceu todo o pecado. Ele foi o único que foi santo, meu irmão. Então, se nós olharmos para Jesus, não vamos cair nunca, não vamos desanimar nunca. Mas se você olhar muitas vezes para um pastor, para um líder, para um irmão, uma hora ele pode cair. Uma hora ele pode cair. Ele é falho. Ele é ser humano. Mas nós temos que tentar viver uma vida que
a nossa vida dê bom testemunho, para que a gente possa ganhar outras pessoas para Jesus. Por isso que o cristão, esse que deve ser vigiar, esse que deve vigiar, porque ele é um espelho para as pessoas que estão no mundo. As pessoas que estão no mundo, se vê uma pessoa ímpia pecar também, não é normal para ela, ela pratica ali o que ela também faz, mas a pessoa diz que é crente, aquela pessoa ímpia sabe que aquele irmão ali é crente e vê um pecado, vê um erro. Aquela pessoa nunca vai querer ir para a igreja. Ah, eu vou para a igreja para quê? Para fazer o que aquele irmão ali diz que é crente faz? Não vou. Então você acaba sendo mau testemunho e sendo causa de tropeço para muitas pessoas. Não conhecer o caminho da verdade. Entendeu? É isso que a palavra está nos falando aqui. E ele diz aqui, ó. Quem odeia seu irmão está em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então olha aí. Se você não perdoa, se você odeia seu irmão, se você guarda rancor, mágoa, ressentimento, um sentimento pode te deixar fora do céu, meu irmão. Um sentimento pode te deixar fora do céu naquele dia do arrebatamento. Você pode estar uma vida toda direitinha, querendo dar santidade e tudo, não rouba, não mata, não engana, não mente, não faz mal a ninguém, mas tem um sentimento aí dentro. Por causa desse sentimento que você guarda no seu coração, do que fizeram com você há anos atrás, do que falaram pra você, uma palavra, alguma coisa. Esse sentimento no teu coração pode te deixar fora do céu no dia do arrebatamento. Você tem que andar com o coração limpo. A Bíblia diz que quem subirá ao monte do Senhor, quem subirá ao teus santos céus, quem vai ver o rosto do Senhor, é aquele que tem o coração puro, as mãos limpas. Então nós não podemos guardar sentimento no coração mesmo. E aqui no versículo 12, eu vou ler o versículo todo, esse vídeo vai ficar um pouco longo, meus irmãos, já estamos com 36 minutos, mas eu quero explicar aqui versículo por versículo. Discernimento do Espírito Santo, nesse capítulo 2 de João aqui, de 1 João, eu quero explicar versículo por versículo, para você entender bem. E aqui diz aqui, ó, no versículo 12, filhinhos, mais uma vez Deus chama nós de filhinhos. Quem é filho de Deus, né, é tratado com carinho. Não é igual Satanás, mais uma vez, que chama seus filhos de cavalo. E eu escrevo porque os seus pecados já foram, não vai ser, foram perdoados. Tome posse, meu irmão. Seus pecados já foram perdoados. Tome posse disso. Não viva, não permaneça nesses pecados. É só você tomar posse do sangue de Jesus. Aleluia, estou sentindo a presença aqui, meu irmão. Alamandaravassou, decai, xalá, yanamanduria, sai, decai, xalamandarava. Aleluias. E aqui diz, foram perdoados por quem? Foram perdoados graças ao nome, ao sangue de Jesus. Como eu falei aqui no início do vídeo, não foi o sangue de Buda. Buda morreu e está lá os restos mortais. Não foi pelo sangue de Allan Kardec. Allan Kardec morreu e está lá os restos mortais. Aleluia. Joseph Smith, criador da seita os Mormons, né? Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, morreu e os restos mortais dele estão lá. Ellen White morreu, os restos mortais estão lá. Aleluia. Os restos mortais ainda estão lá. Mas Jesus Cristo, oh glória, morreu. Vá procurar os restos mortais de Jesus para ver se tem. Mas ao terceiro dia, oh glória, aleluia, calamandarabá, yassou, ressuscitou. Ao terceiro dia, ressuscitou. Porque a morte entrou pelo homem, a morte entrou pelo Adão, pelo pecado. Mas através do segundo Adão, Jesus Cristo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E a morte só tem poder na vida daquele que peca. Jesus Cristo não pecou. Ele foi o único que veio a essa terra e ele viveu uma vida de santidade do início ao fim. E quando ele morreu naquela cruz, ele abriu os braços e disse: ninguém tira a minha vida, porque a morte chegou na frente de Jesus. E a morte olhou para Jesus. E a morte disse que ia matar Jesus, mas Jesus olhou para ele e disse: ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou, eu mesmo entrego, por amor a vós, por amor a vós. Jesus não é religião, Jesus não é homem.
Oh glória, Alamandaravassúria. Ele veio como homem, mas ele venceu o pecado. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ressuscitou um corpo glorificado. Aleluia. E a morte não tem mais poder sobre ele, porque ele está vivo e reina pelos séculos dos séculos. Hakanamandakalavassúria, Remanto Kais, Herei, Ramandaravasséria, Calai, sou, eu estou sentindo o fogo de Deus aqui. Aramandakalamandakalavasou, Decai, Decanamandakanamandacalamandaravassúria, Andecai, Xerei, Namandacai, Xanamandakalavasúria, Rei, Canamandacalavassai, Ramantakai, Xedei, Canamandai, Alai, Amandoucia, Rebando, Kai, Show, Deca, Mandacalavassúria, Rei, Namandalamandaravassou, Rei, Canamandaravassou, Rei, Canamandachai, Rei, Canamandaché, Ramandakai, Show, Decai. Meu irmão, Alamandacalavassúria, eu tô sentindo Deus aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Só ele venceu a morte. Por isso que só através dele a vida. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, porque todo caminho fora do dele está errado. Por isso que ele disse: eu sou a verdade, porque toda verdade fora de Jesus é mentira. Por isso que ele disse que eu sou a vida, porque só em Jesus a vida é eterna. Só através dele. Jesus não é homem, Jesus não é religião. Jesus é o Filho de Deus. Se nós recebemos Ele, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus, meus irmãos. Então, através de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Só através dele, não há outro caminho. E o que diz aqui, ó, no versículo 13. Aleluia. Escreva a vocês, jovens, porque vocês já venceram o maligno. Nós já vencemos através do sangue de Jesus. Aleluia. E aqui diz: porque conhece aquele que é desde o princípio. E vocês venceram pela palavra de Deus. E ela permanece em vocês. E vocês venceram, ou seja, nós já vencemos o maligno. A Bíblia diz que nós iremos esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Herei, lavassouria, debaixo do meu pé. A Bíblia diz: debaixo do teu pé. Quando a gente voltar em glória com Jesus no final da grande tribulação, a Bíblia diz que nós esmagaremos. A Bíblia diz que o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Nós já vencemos a serpente, nós já vencemos o maligno. Basta nós tomarmos posse através do sangue de Jesus. Só até aqui, meus irmãos. Vamos fazer uma oração final pela palavra. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço, Senhor, pela revelação da tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. Nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos a condenação eterna através da queda do primeiro Adão. Mas o Senhor, na sua onisciência, lá no princípio de tudo, já tinha preparado o seu Filho, porque o Senhor, na sua onisciência, já sabia da queda do homem. Então o Senhor preparou o seu Filho para vir a essa terra, sentir o que o homem sente, passar pelas dores que o homem passa. Jesus Cristo, ele sofreu humilhação. Jesus Cristo, ele sofreu angústia. Jesus Cristo, ele sofreu aflição. Jesus Cristo, a Bíblia diz que no Getsemane, antes de ele ir para a cruz, ele suou gotas de sangue. Isso é quando o ser humano está... Isso é provado cientificamente que isso só acontece quando o ser humano está no último nível de aflição. Ele não queria, e ele diz que: Pai, se puder, passa de mim esse cálice, mas... Ele disse: mas contudo, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. E naquela mesma hora ele entendeu que a vontade do Pai era ele se entregar por amor de cada vida que está assistindo esse vídeo aqui agora. Ele entregou pela minha vida, ele se entregou pela tua vida.
E hoje Ele fala contigo. Se arrependa hoje. Entrega a tua vida para Ele hoje, meu irmão. Estou sentindo o fogo de Deus aqui, meu irmão. Entrega a tua vida hoje. Não há mais tempo. Jesus está às portas. Jesus me usa hoje para te dizer: o tempo está acabando. Volte para Ele hoje. Se você nunca conheceu, conheça Ele hoje. Peça Ele para se revelar a ti. Porque a Bíblia diz que buscar-me-eis, o Senhor disse: me achareis, quando me buscardes de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu intelecto, de todo o seu ser. Busque saber quem é Jesus. Se entregue para Jesus. Porque aqui diz que Ele é o intercessor único pelos nossos pecados. Não é religião, não é homem, não é doutrina de homem, é Jesus. Ele é o caminho. Só Ele é o caminho, só através dEle nós temos salvação das nossas almas. Então, não espere mais um minuto. Ele está ainda lá como advogado. Queira Jesus como seu advogado, não queira Ele como seu juiz, porque a Bíblia diz que vai haver um trono branco, o juízo final, e o juiz que vai sentar, a Bíblia diz que Deus a ninguém julga. Deus a ninguém julga, mas Ele deu todo o poder de julgamento a seu Filho, Jesus Cristo único, Jesus Cristo, o justo, o único, que tem poder para te julgar. Mas enquanto você está vivo, Ele não te julga. Enquanto você está vivo, Ele te chama como teu advogado. Hoje Ele está como teu advogado. O juiz que é Deus ali. E a Bíblia diz que Ele a ninguém julga, mas Ele deu ao Filho o poder de julgamento. Enquanto você tem vida, Ele não te julga. Ele não é teu juiz. Mas a partir do momento que você morre sem Ele, Ele passa a ser o teu juiz. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. E logo após segue-se ao juízo. E esse juízo que todo homem vai encontrar após fechar os olhos aqui na terra. Após sair desse corpo mortal que para nada presta. Porque se as pessoas pensam que a vida é aqui, é o físico, é as coisas materiais, está muito enganada. A vida é no espírito. Tudo começa no espírito e se manifesta no físico. A vida eterna está no espírito. Você tem um espírito de vida eterna. E se você morrer sem Cristo Jesus, quando você fechar seus olhos aqui na terra, você vai encontrar com o juiz, Jesus Cristo, o justo. Então queira Ele como seu advogado hoje. Porque enquanto você está vivo, se você se arrepender, Ele é seu advogado perante a Deus. Mas se você morrer sem Ele, Ele vai ser teu juiz. Infelizmente, a condenação virá, que é a morte eterna, que é o inferno, que é o lago de fogo. Então, meu irmão, se arrependa hoje. Aproveita enquanto Ele é teu advogado. E aqui diz: filhinhos, Ele chama nós de filhinhos, não pequeis, mas se pecar. Mas se pecar, não se entregue ao pecado. Mas se pecar, não morra no pecado. Mas se pecar, o que é que Ele diz? Temos um intercessor, Jesus Cristo, o justo. Então querer Ele como seu advogado hoje, meu irmão, não como seu juiz. Enquanto a vida é esperança. Essa é a palavra que o Senhor me traz. Que essa palavra possa tocar no coração das pessoas que assistiram esse vídeo. Eu agradeço, Senhor, pela revelação da Tua palavra. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu me estendi mais um pouco, eu li o capítulo todo, mas eu creio que Deus falou e que esse vídeo possa ser uma bênção na sua vida, que essa palavra possa entrar na sua vida hoje. Compartilhe, meu irmão, para o maior número de pessoas possíveis. Avance o Evangelho, me ajude a avançar o Evangelho. Deixe o seu gostei. Tá, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus.